Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre a mãe narcisista. E eu tive várias experiências muito ruins sobre a minha adolescência, na minha adolescência, e eu senti uma culpa tão grande porque a gente quer ser um filho bom, né? A gente quer amar os nossos pais, né? E a gente não entende o porquê que a mãe tem algumas atitudes que nos fere, que nos machuca. E eu tenho assistido vários psicólogos, então eu quero passar um pouquinho do que eu aprendi. Uma linguagem mais simples, mas que vocês vão entender. A mãe narcisista, ela tem uma insatisfação muito grande dentro dela, pela criação que ela teve. Geralmente, as pessoas mais antigas, elas entendiam que o amor, para ser expressado, era através do cuidado, do alimento, e o restante, né, o emocional não contava muito. Então, a mãe narcisista, ela o tempo todo ela não sabe elogiar, ela só sabe acusar, ela agride, né? Algumas são violentas, né? Elas só sabem o tempo todo destilar um sentimento de raiva, de rancor. E elas são muito amargas, dissimuladas, elas não conseguem destacar um talento seu, elas vão te oprimindo e até estar no controle, né? Então, a mãe narcisista, às vezes você teve essa mãe e você não entende o porquê que ela era tão agressiva, te maltratava, você é feia, você nunca vai conseguir ser ninguém, eu queria ter te matado no útero. Então, são palavras muito fortes que às vezes você tem uma atitude, às vezes de autodefesa, e você fica com aquela culpa, né? Que você que era a culpada, né? Não ela. Não ela. Por quê? Porque a mãe narcisista, ela te agride, faz com que você fique... porque assim, a Bíblia fala assim, filhos, pais, não ireis os seus filhos. Filhos, não tire a ira dos seus pais. Então, muitos pais, eles agridem tantos filhos e quer que os filhos fiquem quietos. Então, todo ser humano, toda ação tem uma reação. Então, assim, há um abuso de não posso nem dizer relacionamento, né? Porque fica uma coisa assim, a criança acaba se tornando meio que escravo, né? Esses dias eu tava conversando com um rapaz que ele tem muitos problemas com a mãe dele, e a gente fica com compaixão, porque eu passei por isso, né? Às vezes a pessoa só quer ficar no quarto por medo da pessoa te agredir verbalmente ou fisicamente, porque é isso que acontece, né? O controle, a manipulação, o sentimento de poder, e cresce um adulto, se a pessoa não buscar ajuda, cresce um adulto muito machucado, muito ferido, e acaba desenvolvendo até algumas doenças, né, psicomáticas. Então, assim, a gente precisa buscar ajuda primeiramente em Deus, porque Deus, ele trata de dentro para fora, né, mas eu acho assim que eu tenho aprendido muito a gente buscar ajuda também com psicólogo, você procurar entender, né, a cabeça do outro, o porquê que o outro fez isso, né, e a gente só dá o que tem, e às vezes o que ela tinha, o que ela recebeu só foi agressividade, violência, e às vezes o inimigo usa isso para criar divisão entre nós, os nossos pais, para a gente não amar, para a gente ter raiva, para a gente se afastar. Você não precisa conviver. Eu acho que se você tem uma condição de ter o seu cantinho, eu acho que é o melhor caminho. Por quê? Porque às vezes você vai convivendo com uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, e você vai se reprimindo. Muitas pessoas entram em depressão profunda por causa disso, né? E começa a ter atitudes que nem mesmo a pessoa percebe,
né? Então tem que procurar ajuda sim, em Deus, com psicólogo. E esses dias eu fui na casa da minha mãe e eu achei incrível, assim, o que Deus ministrou no meu coração. E a sua visão começa a se abrir, né? Quando você busca essa ajuda também psicológica. Há tantos vídeos no YouTube, então você pode assistir se você não tem condição de pagar um psicólogo, né? E procurar entender a sua cabeça e a cabeça dos outros também, né? E eu percebi que várias atitudes que quando eu tinha 13, 14 anos, a minha mãe continua a mesma. Então, assim, as mesmas palavras, as mesmas atitudes, as mesmas implicâncias. Então, eu percebi que não era eu. Várias vezes eu me culpei, que eu fui errada, né, pela atitude dela, e eu carreguei muito tempo esse fardo, essa acusação, eu chorava muito, né, e porque ela me acusava o tempo todo, ela o tempo todo me agredia, né, se vitimizava. Então eu entendi que não era eu, e parece que saiu aquele fardo, né, então eu entendi que é uma pessoa que teve uma criação, a mãe dela deu ela para os outros, né, para uma outra pessoa cuidar, uma pessoa ferida, e os outros filhos também têm problema de relacionamento, porque não consegue lidar, uma hora ela tá agressiva, outra hora ela viu que a atitude dela foi errada e fica aquela culpa, então ela volta atrás, mas continua na mesma atitude. Então, assim, o narcisismo, ele não é uma doença, gente. Ele é um transtorno, né? É um transtorno. Então, assim, o que a gente precisa fazer é tentar entender, amar e ignorar, né? Você não deixar com que o passado venha continuar te ferindo. Aí você começa a vegetar, você não vive o hoje, né? E quando ela apertar o gatilho, né? Gatilho, a bomba que tá dentro de você não vai explodir mais, porque você entendeu que ela só vai dar o que ela tem. Então, ame, né? Respeite e perdoe, né? Porque quando a gente perdoa, a gente tá abrindo as prisões que nos prendiam, tá bom? Então, assim, entenda a cabecinha das pessoas que te feriram, que te machucaram, porque talvez ela também foi uma vítima da situação, e mude você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento para caminhar, tá bom? Um abraço.